Imagina que a prova final do seu curso superior, aquela que, na teoria, define se o aluno está pronto para o mercado de trabalho, não foi idealizada a partir de uma reflexão profunda de um humano. Ela foi gerada por um algoritmo, né? Calculando ali a média estatística do que costuma cair no ENAD. Exatamente. O que para alguns soa assustador. Mas para você que atua na gestão universitária e lida com milhares de provas frequentemente desalinhadas da ementa oficial, isso pode soar como um alívio absoluto. Bem-vindos ao The Debate, o nosso espaço para o intercâmbio intelectual e análise rigorosa de perspectivas divergentes. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num material bem provocativo. Ele propõe uma solução radical para esse pesadelo logístico e acadêmico, que é a adoção de metodologias baseadas em inteligência artificial para criar avaliações no ensino superior. E não é só jogar um comando solto num chat, né? O material de base detalha um roteiro muito bem estruturado. São 5 etapas principais. Sendo 13 passos no total, né? A gente tem 5 prompts padrão de IA fazendo o trabalho pesado e 8 momentos em que o humano entra para validar, auditar e ajustar. Perfeito. E o nosso ponto de debate hoje gira exatamente em torno dessa dinâmica de controle. Essa curadoria humana contínua embutida nesses 8 passos é realmente suficiente para garantir a qualidade acadêmica final da avaliação? Ou será que delegar a criação estrutural para IA compromete, sabe, a profundidade pedagógica? Bom, a minha posição aqui é muito clara. Eu, como defensora dessa metodologia, argumento que essa estrutura de 13 passos eleva o professor ao papel de curador estratégico. É um avanço necessário que garante alinhamento institucional e rigor técnico, resolvendo um problema histórico das IES. Olha, a eficiência processual é inegável, eu admito, mas a minha perspectiva é bem diferente. Eu argumento que delegar a gênese cognitiva das questões à IA reduz o docente a um mero revisor de conformidade. Essa promessa de qualidade baseada só em curadoria é uma ilusão perigosa para a gestão acadêmica. Vamos descer aos detalhes, então. Quem está nos ouvindo agora na coordenação de um curso conhece a dor crônica de ter um professor que constrói a avaliação de forma isolada, às vezes na pressa, focando só no que ele lembra de ter ensinado. E ignorando metade da ementa, sim, clássico. Exato. E aí a prova não avalia o que a instituição prometeu para o Ministério da Educação. O método resolve isso na raiz. Na etapa 01, a IA analisa o projeto pedagógico de curso, o PPC, e extrai as competências. Na etapa 02, ela gera um blueprint, um mapa da prova. Um esqueleto, digamos assim. Isso, a fundação. E o professor atua como um auditor. Nós transformamos o conhecimento dele num selo de qualidade, padronizando o rigor acadêmico. O aluno passa a ser avaliado por um padrão institucional e não pela intuição momentânea do docente. Veja bem, qualquer gestor vai ver horas economizadas e eliminação de falhas brilhando na frente dele. A mecânica parece perfeita, mas a armadilha está na mente do docente. Quando você permite que a IA defina os verbos cognitivos, as evidências de aprendizagem lá na etapa 01... Mas o professor valida isso na mesma etapa. Ele valida sim, mas a gente está invertendo a lógica. A avaliação deveria ser o reflexo de uma jornada única de sala de aula. Nesse modelo, o professor vira um verificador de alucinações algorítmicas, sabe? A gente está transformando o autor intelectual em um inspetor de linha de montagem. Eu entendo seu receio sobre a autoria, mas para debater qualidade, a gente precisa olhar para como essa fundação é gerada. É como um arquiteto usando um software de modelagem 3D. Ok, vamos seguir nessa analogia. A IA extrai a matéria-prima do PPC e sugere a planta baixa. Mas o professor, o arquiteto, aprova cada parede. Para o gestor, isso é a garantia de que nenhum conteúdo obrigatório ficou de fora. Como isso não é melhor do que depender da memória falha humana? Porque o software de arquitetura calcula o peso das vigas, mas ele não decide o propósito do prédio. Ele não diz se aquilo vai ser um hospital ou um teatro. Em pedagogia, o verbo cognitivo tipo identificar, analisar, julgar é a alma da prova. E mais uma vez, o humano valida o verbo. Ele tem o poder de alterar se não concordar. Na teoria, sim, mas aí entra o viés de ancoragem, que é fortíssimo. Imagina o cenário real. Um professor exausto, fim de semestre.
A IA joga uma tabela linda, com linguagem polida, sugerindo que o aluno deve descrever um conceito em vez de criticar. Você acha que ele simplesmente aceita? Sim, o cérebro poupa energia, né? A estrutura já está tão coerente com o PPC que a auditoria vira aceitação passiva. Ele clica em aprovar e segue em frente. O PPC é frio, não captura a sutileza da aula. A prova já nasce desconectada da vivência. Olha, eu vejo o peso do viés de ancoragem, mas a sua premissa é de que o professor, sem a IA, faria um trabalho de genialidade pedagógica. Não genialidade, mas um trabalho contextualizado. Mas a realidade de gestão é que sem uma âncora, a prova muitas vezes é superficial e cheia de erros de taxonomia. A IA garante o nivelamento. O aluno tem o direito de ser avaliado sobre tudo o que o curso prometeu. Certo, mas garantir nivelamento por baixo também é nivelamento. E se não for por baixo? É aí que as etapas 0, 3 e 4 brilham. O material exige usar a portaria mais atual do INEP para gerar as questões objetivas e discursivas. Para simular o padrão do ENAD. Sim. Exato. O nível de exigência do INEP é altíssimo. Ter a garantia de que a avaliação está cruzada com o blueprint e com as diretrizes regulatórias em tempo real é um salto monumental. Se todo mundo usa padrão INEP, o aluno ganha preparo. Isso não empurra a régua para cima. Será que empurra mesmo? Essa é a armadilha da padronização. A conformidade garante um formato correto, um texto base, 5 alternativas. Mas a máquina é, por natureza, uma buscadora de padrões estatísticos. O que resulta em perguntas factuais e coerentes. Resulta na média estatística do que constitui uma boa questão. Soam excelentes, mas falta a intencionalidade fina. Pensa num cenário clínico na enfermagem. A IA vai montar um caso padrão. O professor lê, vê que faz sentido clínico e aprova. E qual o problema disso? Perde-se a variável sutil, aquele cenário contraintuitivo que ele discutiu no laboratório na semana anterior. A IA não cria aquela pegadinha intelectual válida que separa o aluno mediano do aluno de excelência. Mas espera aí, o passo 9 dentro da etapa 03 é justamente para o humano refinar o comando da questão. Se a IA tira o peso de redigir o texto base longo do zero, o professor tem muito mais espaço mental para injetar essa sofisticação. Em 5 minutos ele altera o sintoma limítrofe no texto gerado. Ah, mas na prática diária a gente esbarra no paradoxo da automação. Igual na aviação, entende? Como assim na aviação? Quanto mais perfeito é o piloto automático, menos o piloto humano consegue intervir quando dá um problema sutil. Ele perde a memória muscular do voo manual. Na educação, o professor que usa a IA para a base de tudo, semestre após semestre, perde a musculatura intelectual de formular o desafio do zero. Mas ele tem 8 passos de intervenção. E nessas 8 interações, o foco vira só caçar erro de formatação ou alucinação óbvia. Ele vira inspetor de qualidade. Tem 5 alternativas. Sim. Tá atual. Sim. A prova é a pasteurização absoluta em nome da segurança. Sinceramente, eu acho fácil pintar um cenário catastrófico de atrofia do professor, mas vamos focar na etapa 05, que é a consolidação. O quinto prompt analisa tudo que foi construído nas etapas anteriores. O blueprint, as questões, as rúbricas. Tudo. Tudo. Ele faz a análise de conformidade do instrumento final. E a matemática não mente. São 8 passos puramente humanos contra 5 da IA. Dizer que o professor perde o controle ignorando essa fricção toda não faz sentido. A fricção obriga o rigor metodológico. 8 contra 5 soa como uma vitória esmagadora para quem está gerenciando os números, concordo, mas a gente tem que separar tempo operacional otimizado de autoria intelectual. A etapa 05 é a prova do problema. Por quê? É uma checagem de validade. O material diz que o prompt realiza a análise final de conformidade. Traduzindo, a máquina está auditando o conjunto da obra que ela mesma ajudou a gerar. Sim, é uma dupla checagem para garantir que o humano não quebrou o equilíbrio do blueprint durante a revisão. É pura mitigação de risco. É segurança processual incrível, sedutora para a gestão, vem de professores com tempo livre e provas blindadas contra conselhos de classe. Mas o preço oculto é o esvaziamento da capacidade reflexiva. O ato de sofrer com a página em branco,
de pensar em como traduzir a discussão de quinta-feira numa questão múltipla escolha. É aí que o docente se desenvolve. Mas não dá para exigir que todo professor, no meio da sobrecarga, reinvente a roda todo semestre. Mas ao remover essa dor e trocar pela revisão de algoritmos, a universidade para de cultivar autores. A gente passa a ter excelentes revisores de saídas estatísticas dependentes da máquina para o primeiro passo criativo. A essência de provocar o inédito é trocada por conformidade documental. Bom, chegamos ao ponto nevrálgico, né? Sob a ótica da gestão universitária, essa jornada de 5 etapas e 13 passos é um salto metodológico imenso. A gente resolve o abismo entre o que a ementa promete e o que a prova exige. A estruturação institucional ganha velocidade, isso não tem como negar. Exato. O uso da IA para construir um mapa e cruzar com o INEP traz padronização e equidade. E os 8 passos de validação garantem que o conhecimento do professor seja canalizado para uma curadoria auditável e eficiente, e não desperdiçado em tarefa braçal. E o meu recado para a mesma gestão é de vigilância constante. A eficiência é real, os erros grotescos somem, mas o risco estrutural de pasteurizar o ensino a longo prazo, por causa do viés de ancoragem e do paradoxo da automação, é altíssimo. Auditar saída genérica de IA não substitui a complexidade da sala de aula real. Mas veja só, é muito interessante que, mesmo em discordância na questão do papel docente, a gente tem uma intersecção. Nós dois concordamos que, como ferramenta de estruturação mecânica, o método funciona de forma brilhante. Com certeza. O esqueleto criado pela IA é impecável. O perigo é o coordenador olhar para esse esqueleto perfeito e achar que está diante de um organismo vivo e complexo. O que nos leva a uma constatação pragmática, né? O grande desafio dos gestores não é decidir se vão adotar a IA. Isso já é realidade. O desafio de liderança é descobrir como capacitar e blindar o corpo docente para que a voz autoral não seja diluída. Como a gente garante que a IA faça o trabalho pesado sem roubar a alma da educação? É uma busca constante. Exige que a gente tenha muita consciência sobre o que exatamente estamos terceirizando para a máquina todo santo dia. Perfeito. É como entregar os melhores softwares para projetar uma grande biblioteca. A estrutura vai ser incrível, dentro das normas. Mas no fim do dia, quem dita o valor daquele espaço é a qualidade inegociável do que a gente escolhe colocar dentro dos livros. Deixamos o convite para você, gestor, olhar para os processos da sua instituição. Onde termina a eficiência e onde deve começar o papel inegociável do seu professor. Fica a reflexão. Até a próxima no D-Debate.